Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, estamos aqui direto do nosso templo central, templo da Assembleia de Deus aqui na nossa cidade, e estamos aqui diante de uma cena que não é costumeiro a gente ver, templo vazio, né? Mas essa é uma atitude tomada pela igreja, pela nossa liderança, do nosso pastor presidente, pastor Bel, em acatar as ordens das autoridades, né? Nesse momento de pandemia, desse vírus em que estamos enfrentando, a igreja tomou a atitude de recuar, né? De tomar a decisão de estar em casa. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela não para, ela não fecha as portas. A igreja que somos nós, o corpo vivo de Cristo, está aí, atuando, louvando, adorando o Senhor e orando para que Deus venha ter misericórdia do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade e do mundo inteiro, né? E a igreja está orando e cremos no poder da oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós temos aí muitos crentes justos que estão orando a Deus, clamando a Deus por uma intervenção divina. E olhando aqui esta cena, estamos aqui juntamente com o irmão Nona, com o irmão Francimar, estamos olhando aqui a cena da igreja vazia, né? Isso nos faz aqui pensar que assim será o arrebatamento da igreja, quando a igreja for tirada desta terra, deste mundo. Os templos ficarão vazios, né? A igreja que outrora pregava a verdade, que anunciava a verdade, que anunciava que Cristo ia voltar, logo ela será tirada desta terra. E muitos, quando se perceberem, que se derem conta que a igreja foi tirada desta terra, correrão para os templos e não encontrarão mais aqueles que pregavam a verdade e aqueles que anunciavam a Cristo Jesus. Então é tempo de se preparar, é tempo de se converter, é tempo de voltar para o Senhor. Nós estamos aqui passando para deixar uma palavra para os meus amados irmãos, e eu quero tomar por base o texto de Mateus, capítulo 14, e versículo de número 24. Mateus, capítulo 14, versículo 24, nos diz assim o texto sagrado: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus amados irmãos, este é o episódio em que Jesus anda por cima do mar. Quando Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda. Jesus os ordenou que eles entrassem no barco, lhes garantindo que os acompanhava depois, enquanto ele ficava em terra, se despedindo da multidão. A Bíblia diz que os discípulos acatam a ordem de Jesus, entram no barco, Jesus fica em terra, se despedindo da multidão. Quando ele termina de se despedir da multidão, a Bíblia diz que Jesus subiu a um monte para orar.
Jesus despede-se da multidão e sobe para o monte e vai orar a sós com Deus. A primeira lição desse texto é que você pode aproveitar esse momento de isolamento, de quarentena, para estar a sós com Deus, momento de comunhão com Deus, falando com o Senhor, tomando, por exemplo, o próprio Cristo, o Senhor Jesus. Então, aproveite esses momentos, tenha momentos a sós com Deus, momentos de oração, momentos de leitura da palavra de Deus. Enquanto isso, os discípulos estavam já no barco e eles estão passando por um momento difícil, as ondas são fortes e o vento era contrário àquela embarcação aonde os discípulos estavam. E nada de Jesus. Mas o versículo de número 25 vai dizer que a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Dá para até imaginar que algum discípulo poderia até pensar que Jesus os tinha abandonado, que Jesus os tinha deixado, ao léu naquela navegação. Mas Jesus estava no controle. Jesus estava no controle da situação. E é isso que nós queremos, nesse momento, dizer para os meus amados irmãos. Deus está no controle da situação. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. E do trono ele governa todas as coisas. E todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos do Deus Todo-Poderoso que controla o universo. A Bíblia vai dizer que diante daquele momento de crise, diante daquela tempestade, os discípulos são surpreendidos por uma visão, podemos assim dizer. Jesus vem caminhando por cima do mar, caminhando por cima das águas. E os discípulos se assustaram, entraram em pânico, ficaram com medo, ao ponto de dizer que era um fantasma. Olha o que o medo faz. Já não bastava o problema das ondas do vento contrário, agora os discípulos estão diante de uma situação, de um pânico, de um medo, que os faz ver um fantasma. E Jesus brada de longe, dizendo: não temas, sou eu. Era Jesus naquele momento, e os discípulos com medo, gritando, pensando que é um fantasma. É isso que eu quero dizer para os meus amados irmãos, diante dessa situação que estamos enfrentando. Você que é crente, você que serve a Deus, não entre em pânico, não se desespere, não tenha medo. Deus está conosco, Deus está no controle de todas as coisas. Não se desespere, não se apavore, não fique aí desesperado diante de tantas informações, de tantas notícias. E cá para nós, boa parte dessas notícias são falsas. Então se apegue com Deus, confie no Senhor, que Deus está no controle de todas as coisas. O medo faz com que você enxergue fantasmas, mas a fé faz com que você anda por cima das águas. Então não tenha medo, não se apavore, tenha fé que Jesus está no controle de todas as coisas. É com esta palavra que nós queremos finalizar aqui o nosso vídeo, dizendo isso para você. Não se apavore, não tenha medo, não se desespere, Deus está no controle de todas as coisas. Tá? Assim como Jesus repreendeu o vento, repreendeu aquela tempestade, Ele pode fazer isso diante dessa situação em que estamos vivendo. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus.